E recebo nesse momento o vice-prefeito Abner Dilma, que está aqui acompanhado do deputado federal Maurício Alexandre Dietrich, que é advogado, foi vereador, deputado federal e do Podemos. Está aqui conosco também o vereador conhecido nosso como Cabeça, mas Luciano Pereira Dias, que é amigo do Maurício, está aqui conosco, e o Marco Maranata aqui, que também representa. Deputado, muito bom dia, obrigado por vir na Acústica FM, tudo bem? Fábio, prazer estar aqui. Primeira vez conhecendo os estúdios, já impressionado com o tamanho da acústica e da importância que ela tem para a região. Falava que são 16 municípios que irradiam as ondas sonoras aqui com informação que leva qualidade, cara. E o papel que a gente veio aqui mostrar é justamente esse, criar essa ponte dos bastidores em Brasília, um pouco da trajetória que a gente cumpriu aqui no Rio Grande do Sul como vereador, secretário de obras da capital, como secretário de Estado de Economia, como deputado estadual e hoje aqui, mais do que nunca, com o compromisso que eu tenho com o vereador Luciano, com o meu presidente Marcos Maranata, com o nosso vice-prefeito, o Abner, e com o prefeito Ivo, mostrar que política precisa de renovação, e renovação não se dá pela idade, se dá pela mentalidade. O Maurício já trabalhou em rádio. Que tu trabalhou? Não, apresentava um programa. Eu fiz um sketch com o Gugu da Rádio Farroupilha, com o Zambiase. Eu trabalhei a vida inteira ao lado de dois grandes comunicadores, Sérgio Zambiase e Gugu Streit. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos bastidores das rádios e perceber a importância que tem. Eu comentava aqui para o nosso ouvinte que acompanha aqui a entrevista, muitas vezes o Fábio está aqui olhando um microfone, olhando a mesa de som, mas a palavra que ele está passando está fazendo bem para uma pessoa, está transformando, está compartilhando histórias. Acho que o grande prazer e o grande privilégio que a gente tem aqui com a comunicação é construir pontes que levem a resultados diferentes. Não, e é isso que eu faço na política. Quando tu sai do ambiente aqui da rádio, só arrumar aqui o microfone, a câmera do Maurício, só para ficar melhor o Maurício enquadrado. A gente vê isso quando a gente sai aqui da rádio, Maurício. Ontem à tarde eu estava num restaurante, numa lancheria, conversando com a dona lá do ambiente e conversei com dois produtores rurais do nosso interior. Um da Santa Alta e um lá da Chuvisca. E aí tu percebe o quanto uma rádio consegue fazer bem para as pessoas, fazer companhia para as pessoas, interagir, receber informações deles também muitas vezes. E eu acho que o papel da rádio é isso. E tu que passou por rádio sabe que aqui a gente tem a responsabilidade muito legal, mas o importante é que a gente pode ajudar as pessoas. É isso que é a nossa função aqui, que eu acho que é prioridade. Fábio, eu te diria que o maior papel hoje que vocês têm aqui é combater uma indústria e uma crescente das fake news e da desinformação que tem. Tem muita plataforma de relacionamento social que leva inverdades principalmente para suas bolhas. Hoje, a gente estava aqui, antes de começar a entrevista, compartilhando um pouquinho de ideias. Como é difícil, às vezes, ouvir opinião contrária, não é isso? Muito. Agora, as redes, elas estimulam que a gente ouça só quem é concorrente ou quem é. É que tu é fácil de deletar, né? Tu chega ali e deleta. O fulano fala bel do Colorado, deleta. O mesmo espaço. E aí não dá oportunidade de crescer, não dá oportunidade de poder entender como as coisas são pelos dois pontos de vista, ou por mais pontos de vista que são necessários para a gente formar juízo. E a rádio acústica aqui, ela representa, com um atestado de veracidade, informação de qualidade, imparcial, porque recebe esquerda, recebe direita, recebe azul, recebe vermelho. E é por isso que eu tô aqui hoje, para te prestigiar e pela importância que eu sei que a comunicação tem para melhorar as condições da política de Camaquã, do cenário de desenvolvimento regional, de oportunizar com que teu ouvinte tenha condições de ter o ponto e o contraponto. Precisamos disso. Nós temos que ter o contraponto sempre. E uma coisa interessante, Maurício, que só para conhecer um pouquinho, o Maurício é advogado, tem formação de advogado, foi vereador muito cedo, foi secretário de obras em Porto Alegre. Foi secretário do prefeito Fogaça. Do Fogaça. Tinha 23 anos, foi o secretário mais jovem das capitais. Coisa boa, né? E uma curiosidade aqui, Fábio. A Secretaria de Obras era uma assassina de reputação política. É mesmo? Os secretários que por lá passaram e que tinham pretensões políticas perdiam o voto ou não se reelegiam.
E eu tive a grata satisfação de entrar secretário, vereador, secretário de obras, e sair de lá como o vereador mais votado do sul do Brasil. Fiz quase 16 mil votos para aquela eleição. Estranho, né? Mas algumas cidades também a Secretaria de Obras não ajuda politicamente os secretários. Será que é o cargo ou é a pessoa que não consegue se... Eu acho que é o ambiente e muitas vezes fazer as mesmas coisas de sempre. Porque a secretaria é uma secretaria muito demandada. E quando a gente muda... Para mim, obra nunca foi asfalto, concreto e cimento. Obra foi segurança pública, foi saúde, foi desenvolvimento econômico, foi terceira idade. Um fato curioso aqui, e deve acontecer aqui até para o Abner e para o Ivo estarem ligados. A responsabilidade de manutenção de uma calçada não depende da prefeitura. É do dono da calçada. Quem é que cai na calçada? Muitas vezes pessoas que têm dificuldade de locomoção ou idosos. Adianta multar o proprietário? Não adianta, porque o valor da multa é tão pequeno que não vale nem a pena judicializar. Eu fiz uma campanha com os grupos de terceira idade em Porto Alegre que não dava multa para o proprietário, dava constrangimento, porque tu imagina uma senhora de 70, 80 anos entrando no estabelecimento comercial, pedindo para falar com o gerente e dizer: filho, conserta a calçada, porque sou eu que tombo aqui. E isso foi um dos resultados que a gente trouxe. O dia desse o prefeito esteve aqui com o Abner, né? Justamente sobre as calçadas, né? Nós temos aqui, a prefeitura está gastando uma grana, investindo uma grana legal aqui na entrada da cidade, na Loureiro aqui. Né? Botando novos ciclovia, muita coisa. E os terrenos da avenida, terrenos que são valorizadíssimos, vai valorizar mais ainda, sem nenhuma infraestrutura de calçada. Quer dizer, a cidade fica refém do dono da área, né? E isso a gente vê em entrada do supermercado, muitos idosos caindo. Falaste bem, eu gostei dessa tua percepção, porque nós temos um público de audiência muito grande aqui na Acústica também, que são pessoas que têm dificuldade de locomoção. Subir uma calçada, e sem não é contar que é embelezamento da cidade, né, Fábio? Também. Quando tu faz uma pavimentação, tu vê em seguida o que ia acontecer. Consertam calçadas, limpam o jardim, pintam a casa que antigamente estava sendo mal usada, vira um comércio. A gente precisa levar desenvolvimento. Assim como uma palavra que tu leva para o teu ouvinte, pode gerar nele uma grande energia para poder modificar as condições de vida. Quantas pessoas levantaram da depressão com palavra de amigos que puderam compartilhar? Quantas pessoas conseguiram um emprego através de um anúncio feito aqui? Então, o nosso papel é esse, é construir pontes. E foi isso que eu fiz como secretário de obras, foi isso que eu fiz como secretário de Estado da micro e pequena empresa. E tem um programa aqui, Fábio, que para mim foi um dos maiores e melhores, um dos que mais me satisfez como político, que foi o programa que nós criamos aqui no governo do Estado, chamado Microcrédito Gaúcho. Só no meu mandato nós emprestamos mais de 500 milhões de reais para 115 mil gaúchos e gaúchas que estão aqui nos ouvindo, que são comerciantes, que sabem que pegar dinheiro em banco gosta de dar dinheiro para quem já tem dinheiro. A grande dificuldade que a gente tem é que banco, quando oferece para o pequeno, dá cheque especial e cartão de crédito. É a mesma coisa que tu colocar uma corda para se ferrar para se enforcar. Isso eu sou crítico e eu já passei, como todo brasileiro, e aqui nós somos investidor que fizemos quase tudo com recurso próprio. Eu falo isso para o gerente de banco que nos emprestaram dinheiro numa época e na hora que a gente precisava, o banco cria dificuldade. E aí o banco não responde na hora que tu precisa, na forma adequada, né? De investimento, de perspectiva de retorno. Não, vão ver a tua ficha primeiro, né? Aí é o scorecard. Aí a tua ficha não está perfeita como o cara quer, aí tu não serve pro banco. A hora que tu tá bem de vida, ele te vem com cartão ouro, cartão preto, não sei o que, black e assim por diante. Mas quem é empresário sabe dessas coisas tudo aqui. O Marco é um empreendedor aqui, velho. Os três são empreendedores aqui, ó. O Abner, o Marco e o Luciano são empreendedores, cada um numa área. E a gente sabe da dificuldade, então não dá para não falar. Só para dados gerais, o microcrédito emprestava recursos que até 15 mil reais. Era para aquele pequeno se estabelecer. Mas emprestava para a dona de casa que fazia pão. E ela queria botar um recurso a mais dentro de casa, ela fazia mais pão para poder produzir mais. Comprar uma batedeira nova. Comprar a mesa de corte de MDF. Quantas foram as ações de investimento que a gente fez para comerciantes? Até shopping popular de compras nós construímos com esses valores. Prova de que vale a pena investir em quem é da terra. E essa é a maior mensagem que eu quero trazer aqui. A minha política é feita olhando quem produz, olhando quem tem raiz, garantindo que
para franqueza e pro compromisso com verdade aqui, Fábio, eu vim te dizer que nós, no nosso mandato de deputado federal, já investimos 640 mil reais em... Vamos detalhar as emendas que você passou para Camaquã. Aqui, Camaquã. Luciano, quem pode ajudar também? Vamos Não, lá. tá aqui. Eu trouxe porque eu tenho um dever de compromisso de lealdade aqui com os guris, tanto com o Luciano, quanto com o Marcos, quanto com o Abner, quanto com o Ivo, quanto com a Eva, a vereadora Eva, que é detalhar isso. No auge da pandemia, qual foi a minha missão? Eu era vice-líder do governo Bolsonaro em Brasília. Sim. E mobilizei lá os recursos para que a gente pudesse trazer 100 mil reais para o enfrentamento do Covid aqui no município de Camaquã. Nós, em 2020, também já investimos numa ação que, como deputado estadual, Fábio, eu sou o autor da lei que criou o Cadastro Estadual de Pedófilos. Eu tenho uma militância muito forte, inclusive mudei o Orçamento Geral da União para investir em ações de combate à pedofilia. Não aceito esse tipo de crime. Não, eu também não. Existe esse cadastro ainda ativo? Aqui no governo do estado. Mas existe para as plataformas que são relacionadas Polícia Brigada Militar. Sim, dentro da segurança. E muitos nomes já estão constando. Eu não posso precisar porque a única forma que a gente conseguiu de aprovar é que ele não tivesse a publicidade para o cidadão, mas os órgãos de informação, e aqui foi um dos parceiros que eu tive em 2020, quando eu indiquei uma Renegade, uma caminhonete para o Conselho Tutelar, através do conselheiro Jonas IPR, porque era o trabalho que eles precisavam desenvolver no combate a esse tipo de crime. Em Brasília, nós somos o autor do projeto que tramita também na criação do Cadastro Nacional de Pedófilos. A forma com que nós usamos de aprovar é apenas restrita aos órgãos de controle. Não, tá bom, mas havendo isso como forma de selecionar esse grupo, né? Dentro dos órgãos de segurança já é uma coisa ótima. Isso já... E agora, e tem que haver esse tipo de coisa, né? Para a questão de concurso público, agora está havendo também, inclusive, restrições até em concursos públicos. O cara que tiver manchado em algumas coisas desse tipo... Não pega mais. Não pega mais. Não pega mais. É óbvio. E te lembrando aqui que, fruto da pandemia e fruto das medidas do Fique em Casa, as crianças e adolescentes tiveram um crescimento muito grande de abuso e exploração sexual contra crianças. E a informação que eu tenho, trabalho com delegados da Polícia Federal em Brasília, aprovei uma emenda no Orçamento Geral da União para aumentar as operações Luz da Infância, que é uma operação desencadeada em 27 estados, no mesmo momento, com as polícias militares, polícias civis, Ministério Público, e a triste constatação que a gente faz, Fábio, é que hoje o Brasil é o maior produtor de conteúdo pedófilo do mundo. Maior produtor. Essas Deep Web e a Dark Web estão inundadas com imagens e com vídeos de crianças brasileiras que são vítimas desses monstros com uma percepção muito clara. Hoje, o crime de pedofilia, ele não deixa muitas vezes cicatriz na pele das crianças. Mas tem uma cicatriz que é incurável, que é uma cicatriz de alma. E que 90% dos casos de pedofilia estão associadas a pessoas que têm confiança do grupo familiar. Então, constatando que nós somos o Brasil um dos maiores produtores, ou o maior produtor de conteúdo pedófilo do mundo. Infelizmente. E olha que a polícia, eu vejo a Polícia Civil aqui, que faz de ações, de coisa, e pega e rastreia computadores e em lugares mais distintos do Estado, e assim continua. E é um crime, Fábio, que não tem distinção social, não tem distinção econômica, acontece do mais alto poder aquisitivo até aquele mais simples, mais humilde. Esse detalhe, me surpreendi esse assunto aí. Bom, e aí... E tem mais, só para completar, tem mais aqui um ônibus escolar rural para atender aqui. A gente não consegue levar o cascalhamento para as vicinais de Camaquã com a mesma velocidade que o clima muitas vezes acaba por estragar as ruas. Então eu indiquei 270 mil reais, está empenhado no Ministério da Educação, aqui um pedido dos guris. E nesse ano, me somei meus recursos, o senador Lazer Martins indicou 250 mil reais para a saúde de média e alta complexidade, para o hospital. Sim. E eu indiquei mais 150 mil reais para atenção básica, para atenção para a saúde do posto de saúde, da comunidade, que tem uma solução que a gente estava lá falando com o Abner, com o Ivo, junto com o Luciano, que é fisioterapeuta também, com o Maranata, que é a possibilidade de a gente criar um centro de reabilitação, de fisioterapia, para aqueles pacientes crônicos que vão passar o resto da vida dependendo de atendimento fisioterápico e que
podem fazer isso pela rotatividade a partir da prefeitura e não usando um orçamento que custa caro nas clínicas associadas aqui ao município. E às vezes é muito difícil, né? Porque é muita gente para pouco atendimento, né? Sem contar os acidentados, né? Hoje a gente vê o município crescendo. A rodovia aqui também é um fato preocupante. Agora vai ter um evento aqui. Quando é que vai ser? 6 de maio, né? Vai ter um evento aí do Cindy Loja e da FEComércio, todo mundo aí, né? Em apoio à nossa BR-116, meu amigo. Porque, olha, o Exército está fazendo a sua parte. Mas Pelotas, Camaquã, Pelotas, até o Cristal parado, 100%. Agora está começando a ter umas taquinhas só. Ponte do Camaquã parada. Entre Porto Alegre, entre Cristal e Pelotas, zero de obra. E nós não vemos mais um movimento, né, de apoio aí para nós restabelecer a 116. Mas o pedágio continua a 1.000. O pedágio continua 1.000. 12,30 o pedágio. Bom, mas não é culpa da empresa, é culpa do governo que não consegue terminar a obra. Deixa eu falar com o Abner aqui. O Abner, para apresentar o Maurício. Tudo bom, Abner? Bom dia. Bom dia, Fábio, né? Bom dia a todos o pessoal aqui da Acústica, que sempre nos abre as portas para conversar, para trazer nossos trabalhos. E aqui ao lado do deputado Maurício Ziedrich, grande parceiro, do vereador Luciano, também do presidente do partido do Podemos, o Marcos Maranata, Fábio. Um grupo, acho que começou a trabalhar e a importância que tem, porque aqui a gente não fala, não sou do mesmo partido, nem o Luciano, porém nós temos as mesmas ideias e a mesma forma de ver a política, né, de investir nas pessoas. E eu fico muito feliz de acompanhar o Maurício, pessoa que... Prefeito, acompanha lá o deputado, porque é importante um deputado que realmente reconhece Camaquã. Quando a gente fala reconhece, não é trazer uma pessoa que simplesmente está aproveitando o momento, é que não. Pessoa que olhou Camaquã, investiu com recursos, e não só recursos, né, que vale, mas também com a parceria. E eu tenho que destacar aqui a importância que é quando eu fui a Brasília, Fábio. Sim. Que é aquele momento que tu vai lá, bater na porta, encontrar, debater projetos, levar propostas. E a forma como eu fui recebido no gabinete do Maurício. Inclusive o Maurício um dia estava em roteiro, mas disse, meu gabinete é teu. Então nós fizemos reunião, eu aproveitei. Aproveitaram que a casa fiz a foto ali, disse, só cuidado para não assinar documento Fábio, meu aí, né? Mas o Abner é deputado federal comigo. Da mesma forma como que o Marcos é deputado federal comigo, da mesma forma que o Luciano é deputado federal comigo, e da mesma forma que quase 85 mil gaúchos são deputados federais comigo. O legal é poder compartilhar, porque aqui de rádio quem melhor entende é tu. Se eu precisar de uma pauta de rádio, eu preciso ouvir ele. E o Abner está nessa missão também, porque tem um compromisso de pré-candidatura que vai mostrar para a região a importância de ter alguém aqui que conheça as virtudes e os problemas que a gente tem. E é por isso que a gente soma. Nosso P não é P de partido, é P de pessoa. Isso não nos une, né, Abner? Com certeza. Então, é realmente reforçando, porque tem que deixar claro isso. Porque muitas vezes vem a pessoa e fala, tá à disposição, vão lá, use. Mas na prática não existe. Então, esse reforço eu largo aqui pro deputado Maurício, que nos abriu as portas. E também coloca recurso, porque queremos ou não, são quase 1 milhão de recursos dentro do município. Então, tem deputado que fez isso em votos e nem pisar os pés em Camaquã pisou. Então, destaco isso. Vamos começar a fazer uma lista dos deputados que vieram aqui. Boa. Primeiro, que vieram aqui, o outro que ganharam o voto aqui. Tu entrega prontinho? Ontem nós estávamos falando sobre isso, deputado da região, né? É uma coisa impressionante que está aparecendo, gente. Ô, Luciano, quer dar um oi aqui para a audiência? Bom dia. Bom dia, Fábio, meu amigo. Bom dia, galera da Acústica, o Maurício, o Abner, o Maranata que estão aqui. Muito obrigado, Fábio, pela receptividade. E aqui quero destacar, Maurício, que quando pedi essa agenda, o Fábio é o defensor de quem investe no município e quem é parceiro do município, independente de siglas partidárias. Primeira pergunta que ele me fez, é parceiro do município de Camaquã, é parceiro da região? Eu disse, é parceiro da região. Tá aqui, eu tenho que destacar isso, agora comentando sobre isso. O Maurício não fez, acho que 200 votos aqui em Camaquã na outra eleição, Fábio. Sim. E no mandato dele investiu no município. Investiu no município, sabe as demandas do município, é presente no município. O escritório dele em Porto Alegre, sempre, quando se vai, nós somos bem recebidos. Em Brasília, o Abner já destacou isso aqui. Nós vamos sim apoiar e dar apoio aqui, independente de siglas partidárias, e quem está comprometido com o município de Camaquã e com a região. Então, existe esse comprometimento tanto na área de educação, quanto na área da saúde e assistência social.
e vamos sim dar continuidade desse trabalho. O Marcos aqui, o presidente do Podemos, hoje vai poder falar mais sobre isso. Quero deixar um abraço a toda a nossa comunidade e a região Costa Doce. Marco Maranata, pega o microfone aí, puxa. Bom dia, tudo bom, meu amigo? Bom dia, Fábio, Maurício, Abner, os colaboradores da Acústica. É sempre bom poder vir aqui dar uma satisfação para a nossa população camaquense. Foi bom, Fábio, tu ter tocado no assunto em relação aos deputados que fizeram votos em Camaquã e que não tiveram o mesmo comprometimento com os votos que tiveram. Na eleição passada, o Estado do Rio Grande do Sul teve 286 candidatos a deputado federal. Só isso? Só isso. 200. Dos 286 candidatos a deputado federal que tiveram suas candidaturas homologadas, 278 candidatos tiveram votos em Camaquã. Que legal, hein? Que desses boa. 278 candidatos, dos 31 eleitos tiveram votos em Camaquã. 31 eleitos. Os 31, todos tiveram votos em Camaquã. E números expressivos. Tô anotando aqui, tô anotando aqui. Boa, se todos os deputados, como o deputado Maurício, que hoje está aqui, dando um relato, uma prestação de contas do que ele devolveu para a comunidade camaquense, tivesse investido 650 mil reais, mais os 100 mil reais do senador Lazier Martins, direto para a saúde do município, mais os 250 mil reais do Lazier Martins para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Vou fazer um cálculo aqui enquanto tu vai falando. Mas eu vou fazer só dos 650 dele. 650 mil. 650 mil. Tá. Vezes os 31 deputados estaduais. Eu estava fazendo aqui. 20 milhões. 150 mil reais. 20 milhões. Não, dos 650 que ele investiu. Não, eu sei. Mas peguei o valor do Maurício. 20 milhões. Multipliquei por 31. Daria 20 milhões. 150 nós teríamos de investimento desses que tiveram voto em Camaquã. Faz o orçamento da Secretaria da Saúde. Dividido. Paga a saúde o ano inteiro. Daria 5 milhões para a gente investir de fato vamos no município de Camaquã. Por 4 igual 5 milhões por ano. Tá, é isso aí. Boa esse cálculo. Quantos vieram aqui na tua rádio? Quantos vieram a Camaquã? Agradecer os votos. Sequer ligaram para agradecer os votos. Mas pouca gente, né? Até vou tentar descobrir aqui com a minha turma quantos deputados federal vieram aqui. Não é muitos, é sempre quase os mesmos, assim, que estão vindo aqui na Acústica. E eu cobro, viu, Maurício? Mas faz o seguinte aqui, ó. Eu falei pro Luciano o seguinte, e não escondo. Tem deputado estadual que pediu entrevista aqui na Acústica, eu recusei. Não mandei ninguém recusar. Eu recusei, porque é o seguinte, o cara tá há 3 anos de deputado, passa por Camaquã toda semana. Não chega. É da região. Eu digo assim, fulana, o deputado já passou aqui na Acústica, ele conhece, né, que é a Acústica? Não. Então, é o seguinte, no próximo mandato ele vem aqui tomar café e aí nós vamos conversar e abrir a porta para ele. Porque é inaceitável, eu tô falando como rádio, mas é como eleitor. Tu vinha aqui na hora da eleição, me dá um oi, tá, que é o voto teu. E aí daqui a 4 anos tu não vem de novo. E tu fizeste muito bem, Marco. Esse valor aqui, pessoal, eu vou destacar. Se 31 deputados federais eleitos, eu estou dizendo pelo Maurício aqui, que investiu, não sei qual é, até vamos saber dos outros. Como é que foi o investimento? Se pelo do Maurício investisse 650 mil, é isso? Sim, isso mesmo. Isso aí. 50 mil, nós teríamos um investimento de governo federal através de emendas parlamentares, 5 milhões por ano em Camaquã. Tá bom, dá pra fazer esse cálculo, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Quanta máquina dá pra ser comprada? A máquina, pavimentação, quantas escola, ruas pode ser pavimentado, né? Eu acho que nós fazer um trabalho em conjunto, Abner. Lá na prefeitura, tu tinha que ter também, lá pedir pro prefeito guardar uma tabela, porque ele agora tem uma televisão lá, né? Tem uma televisão. Tá, botar naquela televisão a tabela. Quando chegar o deputado federal lá, tu diz, olha, tabela assim, ó. Maurício, 600 e poucos mil. Fulano, taraná. Botar na tabela, porque é uma forma até de explicar pro cara o seguinte, nós estamos te vendo, nós estamos te enxergando, né? Não, mas tu sabe que tem em Brasília, tem muito parlamentar lá que atende os prefeitos com uma tabela também. Uma tabela também. E o Abner é testemunha disso, a tabela de quantos votos fez. Aí foram fazer aqui o anúncio de quantos votos eu tinha feito. Não, porque o Maurício, se soubesse quantos votos fez em Camaquã, não parava. Mas eu não sou motivado por voto, eu sou motivado por projeto. Quais são as coisas que valem para que a gente possa construir imagem, deixar um legado? E aqui, Fábio, esses guris aqui, o Abner, o Luciano, o Marcos, o próprio Ivo, fazem uma transformação
a olhos vistos aqui na cidade, que eu quero participar e vou continuar participando. Até porque eu firmei um compromisso com eles de que todos os anos eu trago recurso para Camaquã. Isso é meu pacto com a cidade. Mas eu gostei disso aqui. Nós vamos ter que fazer um mutirão aqui entre prefeitura, a acústica vai entrar junto. Eu te ajudo. Eu te ajudo. O que eu mais Não, gosto chega de um número. deputado aqui. Deputado, senta aqui para nós conversar. Primeiro, vamos abrir a tabela. Fazer uma E tu tem que- tabela. Tu tem que fazer a mesma isso lá na tabela que prefeitura. ele tem fazer dos isso aí. votos lá, nós vamos ter aqui. Pedir colocar no painel da pro prefeito Ivo, abre a tabela para ver o deputado aqui. Aí o deputado, ali, ó, o Maurício deu tanto, o deu tanto. Tá bom. E onde é que tu vai te enquadrar aqui? É isso aí, boa, Gostei, bem Maurício. colocada essa ideia, Fábio. Deu? Isso é resultado. Tá bom. E isso é legal para poder mostrar que na política tem que ter gente séria fazendo política séria. Yeah. Não dá para vir aqui só para surfar a onda. Eu sou colega, Fábio, de muita gente que se elegeu com vídeo sem nunca ter ajudado uma rua, sem nunca ter ajudado uma creche, uma escola, e chegou lá sem não sabe o que fazer. E aí a gente vê a baixa qualidade do parlamento federal. Exatamente. A grande dificuldade que a gente tem. Bom, eu tô quase encerrando o programa aqui. Só pra- Não, mas deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. Eu vou deixar para te pensar Tá. aqui, porque da próxima vez eu quero falar contigo de um projeto que eu assino com o Dr. Eduardo Trindade, que é médico, eu vi que tua Sim. pauta aqui é saúde. Sim. Foi presidente do CREMERS, com o Dr. Pedrini, que é O Eduardo é meu faixa. chefe Ele e o Manuelão. chefe do Grupo Hospitalar Conceição, está em Brasília. Tive a autorização do Ministério da Saúde pelo aceite do meu projeto, Sim. que é a criação do Banco Nacional de Combate ao Câncer. Essa é uma ação que eu quero depois ainda avançar contigo. Eu vou falar um assunto contigo sobre refluxo, que é um assunto de saúde pública. Camaquã consome milhões de comprimidos de prazol aqui Prazol. para a população. E eu falei com o Eduardo e o pai dele, o Manuel Trindade, que são dois grandes cirurgiões de Porto Alegre, sobre as cirurgias de correção do estômago para fazer a questão do refluxo, que eu acho que nós tínhamos que trabalhar isso em questão de saúde pública. Eu sei que é uma cirurgia, não é uma coisa muito simples, mas se tu tirar de uma mesa de 10 pessoas, no mínimo 2 têm refluxo. Então vou te dizer uma coisa aqui, ó, sobre um esse negócio tema aí. Eu fui, como deputado estadual, presidente da Comissão Especial de Combate à Obesidade Infantil. Tá bom. Então, Tá? aí, Para ó, cada dólar investido, tu tem em prevenção, tu tem $7 de economia em reação. Hoje a gente está falando de saúde preventiva, não de reativa. Eu fico olhando aqui o vereador Luciano precisa entrar na medida certa, porque ele pegou uns quilinhos. Tá? Só que essa gordura abdominal é a pior gordura que tem, E o pior é que ele faz exercício por cima, né? com 60 tipos de doenças associadas. Mas deixa eu passar aqui a pergunta. Aqui, ó, o deputado, aqui funciona na franqueza, aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui tá o WhatsApp do Zeca, tá? Não sei o sobrenome do Zeca, mas ele está perguntando aqui. Pergunta ao nosso vice-prefeito sobre esse estado do interior, aqui lá da Pacheca. Quando vão arrumar? Bem na época que precisa de uma estrada boa para tirar o arroz e a soja, é uma vergonha. As estradas estão aqui péssimas. Viu, Maurício? Aqui funciona assim na franqueza. E o Ivo e o Abner sabem que nós somos assim. Vice-prefeito, a questão de estrada interior é delicadíssimo isso. Como nós vamos reagir para nós ter pelo menos algumas áreas bem feitas aqui no interior de Camaquã? Bom, Fábio, acho que é exatamente isso que o Fábio colocou, ter esse jogo com a comunidade. E aqui nós temos que escutar, não é só elogio, né? Acho que que bom que tivesse... Chegou o WhatsApp aqui do ouvinte, ó. Eu acho que isso é muito positivo, a construção. Estrada do interior é um problema e o Maurício muito bem entende, porque trabalhou na Secretaria de Obras, que fazer trabalho, correr contra o tempo, fazer com que o tempo também nos respeite, né? A gente não controla isso. Nós temos hoje por volta de 3.500 quilômetros de estrada de estradas vicinais, vamos colocar assim. E conseguir botar em ordem, chegar a todos os pontos, principalmente no período agora de colheita, que o pessoal a gente entende e eles estão na razão deles de cobrar. E nós temos feito um trabalho, Fábio, e aqui eu faço referência da importância da gestão, que agora nós estamos adquirindo mais 2 caçambas com recurso próprio do município. E já ficou aqui no compromisso que o prefeito já cobrou, Maurício, eu preciso de mais caçamba. Porque muitas vezes a gente não consegue atacar a estrada, apenas atacar muitas vezes com a patrola, a gente acaba causando um problema maior. E hoje nós precisamos fazer o patrulhamento, mas também o cascalhamento. Porque muitas vezes a gente acaba ali mas manda patrulha. Manda, vem uma chuva, acaba estragando mais. Então, tem esse compromisso, o prefeito tem trabalhado muito forte em cima de nós adquirir caçamba. E aqui fica um relato, né, para os parlamentares que querem indicar recurso,
investimento em máquina, muito importante para o município e para estradas rurais. Pessoal, meio-dia eu tenho que encerrar o programa. O pessoal de Porto Alegre já está pronto para fazer o próximo programa. Está aí na tela o deputado federal Maurício Drizedrich. Que está conversando conosco aqui, falando sobre isso. Está aqui o Marco Maranata, o Luciano Pereira Dias e o Abner, vice-prefeito de Camaquã, batendo um papo. Maurício, obrigado pela presença. Cara, eu que agradeço aqui. Ponte aberta agora com os bastidores de Brasília. Eu vou pegar o celular dele aqui para fazer umas coisas, inclusive com esse assunto dos Trindade, do Eduardo Trindade, que é meu amigaço. Muito obrigado. Te agradeço e fica à disposição lá nosso mandato para ajudar a construir esse nova Camaquã, o novo Rio Grande e o novo Brasil.